Olá, jogador! Olá, jogadora! A falta de tempo, a sua alegada falta de tempo, é porque você não tem prioridade. E não tendo prioridade, você perde oportunidades. Hoje eu vou mostrar isso para você aqui ao pé da letra. Vou mostrar isso no nível do detalhe aqui, como é que isso acontece num processo judicial. A gente sempre fala aqui, e a live de hoje tem esse propósito, de mostrar para você assim de forma raiz, na origem, por que você deve, a todo custo, evitar um processo judicial se você quer realizar um 2 em 12, se você quer dobrar os seus rendimentos com locação de imóveis em 12 meses. Tá? E eu falo isso não só para quem já tem imóveis, eu falo isso para quem ainda não investiu em imóveis e está entrando nesse mercado, está querendo lidar com esse tipo de investimento, que eu recomendo, porque nesse tipo de investimento você está no controle, você está protagonizando o teu processo rumo à tua liberdade financeira, rumo a você conquistar o teu propósito, seja ele qual for. Para conquistar esse seu propósito, você vai precisar de liberdade financeira. Então, eu te convido a fazer isso investindo em imóveis. E a gente fala muito sobre essa questão do tempo. Então, hoje, o que é que você vai ver aqui hoje? Você vai ver comigo, na prática, eu vou abrir aqui e vou mostrar para você dois processos. Tá? Um, especificamente sobre locação de imóveis, e o outro que diz respeito à construção civil, a um contrato de empreitada para reforma de um imóvel para uma operação empresarial. E vocês vão ter uma noção assim bem dimensionada do tamanho do barulho, do tamanho da bronca que você enfrenta se você não presta atenção nesse tipo de coisa, não presta atenção em usar o tempo a seu favor. Tá? Imagine o tempo como sendo uma torneirinha que você tem que fechar, a torneirinha do seu tempo, para você não perder tempo, não desperdiçar tempo com coisas que não vão te agregar valor, que não vão trazer resultados para você. Tá? Tempo, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Ninguém pode dizer que tem menos tempo do que o outro. Todo mundo, quando o dia inicia, você tem a mesma quantidade de tempo. Então, é importante você saber usar isso bem usado. Ok? O que a gente não vai falar aqui? A gente não vai falar de soluções que sejam não convencionais para você poupar tempo. Tá? Eu já vi em várias oportunidades pessoas que atuam à margem da lei para poder resolver uma situação de despejo, resolver uma situação dessa, de empreitada que seja, e não funciona. Não funciona porque você fazendo isso, você se coloca numa posição de desvantagem jurídica, você se coloca numa posição vulnerável. Então, seja qual for a situação, mesmo se o outro estiver te tratando com desrespeito, estiver tratando você sem observar o que determina a lei, permaneça firme ali no propósito de seguir o caminho do direito. Tá? Isso vai te colocar numa posição de vantagem e a postura de quem age de forma lídima, né, de forma correta, né, lídima está associada à lisura, a você agir, a você se comportar corretamente, ela te protege, ela é um protetor para você, tá? Uma proteção mesmo para você conduzir a sua vida, fazer as coisas e mais adiante, se preciso for, se você não tiver alternativa, você se colocar, né? Você recuperar um pouco daquele tempo que você perdeu. E eu falo isso por conta daquele velho ditado que não vale para o direito, né? Quando um quer, dois não brigam, não. Brigam. Se não houver alternativas, se você não tiver nenhuma alternativa para fazer aquilo diferente, você vai ser obrigado a recorrer ao Poder Judiciário, aí não tem saída. Aí você vai estar nessa circunstância, estar nessas condições, e é importante, é ideal que você esteja numa situação de vantagem jurídica. Maravilha? Então vamos aqui ao julgado, são dois julgados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tá?
eu trago sempre do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é a nossa área aqui maior de atuação, então é onde eu consigo trazer com mais propriedade para vocês referências sobre como as coisas funcionam nos tribunais, mas você pode fazer essa pesquisa, tá? O seu advogado pode fazer essa pesquisa em qualquer tribunal, no tribunal da região onde você está localizado. Tá? Então, vamos aos julgados. Eu selecionei aqui 2 julgados hoje para a gente, muito interessantes. Primeiro que eu selecionei aqui, que eu queria trazer para vocês, ele tem bastante pertinência com o tema da nossa abordagem aqui no canal, que são os imóveis em locação. Tá? Então, vejam vocês, eu estou aqui com o andamento de um processo, tá? Que teve início em 2011. Como é que você sabe? Ó, o processo ele tem esse número grande aqui no início, ó, 000-6997-66, 2011. 2011 é o ano do processo. Tá? Então, por meio desse número, tá? Que é o número no padrão do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, para todos os processos judiciais, com base nesse número você consegue saber o ano, né, de distribuição. Essa informação, ela vem mais aqui, ó, distribuído em, tá vendo? Então, aqui você tem a data, ó, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui está a data de consulta e o horário. Acessamos agora, 24/6/2020, às 15h55. Esse aqui é um caso concreto. Essa pergunta que eu estou respondendo aqui hoje no Dr. Flow Responde foi uma pergunta feita no contexto de: Rodrigo, você fala muito sobre tempo, sobre poupar tempo. Como é que isso acontece? Como é que isso se dá quando você está envolvido em situações que se transformam em processos judiciais? Né? Como é que eu posso poupar tempo se eu estou numa situação ali de conflito tão intensa com o meu inquilino ou com a pessoa que eu estou interagindo? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar a você por que razão vale a pena você compor, mesmo que você precise ceder um pouco para realizar aquela composição, para realizar aquele acordo. Se você precisar compor para evitar esse tipo de coisa que você vai ver aqui, vale a pena, porque o tempo que você leva com um processo judicial e o dinheiro que você perde por ter se submetido a um processo judicial não tem dinheiro nem tempo que pague. Tá? Quando você compara o dinheiro que você, entre aspas, perdeu cedendo a um acordo e o dinheiro que você gastou não cedendo a esse acordo, você vai chegar à conclusão de que valeria muito a pena se você tivesse feito o acordo, se você tivesse cedido, sabe? Às vezes a gente fica de cabeça quente, a gente está estressado, isso é muito, muito comum, né? Nesse estilo moderno de vida que a gente leva. E, além disso ser comum, nós temos também situações como essas que a gente está vivendo agora, que são situações que levam as pessoas ao limite. As pessoas, eu me surpreendo de ver como algumas pessoas são pouco resistentes, né? Problema nenhum você ter um maior ou menor grau de resistência a uma determinada situação. Mas quando eu falo que eu me surpreendo de ver como as pessoas são pouco resistentes, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: em situações de dificuldade é que nós somos testados para ver até onde vai o nosso equilíbrio, para ver até onde a gente consegue conduzir aquela situação e não deixar aquele problema se transformar num problema maior. Eu sempre menciono, sempre falo sobre a tese, né, a teoria do afogado. A pessoa, quando está se afogando, ela está ali desesperada, está se debatendo no mar, ou numa lagoa, numa represa, onde quer que seja, e se o salva-vidas, a pessoa que estiver indo a caminho do salvamento, que
for salvar o afogado ali não estiver devidamente treinada, o afogado agarra o salva-vidas e os dois afundam, os dois morrem, né? Se o salva-vidas não for devidamente treinado, se a pessoa que está realizando o salvamento não for devidamente treinada, a vida dos dois está em risco naquela situação. Então, vejam vocês, um processo judicial ou uma situação de conflito antes de um processo judicial é da mesma forma. Você que me perguntou isso, você que questionou como é que eu decido se vale ou não vale a pena ingressar com um processo judicial por essa questão de poupar tempo, dinheiro e desgaste, eu faria essa conta da seguinte forma. Faça uma projeção do quanto você gastaria em tempo e em dinheiro se o processo judicial se desenvolvesse, se o processo judicial caminhasse por mais tempo, né? Ou se ele se estabelecesse, se ele começasse, é isso que eu quis dizer. Porque se isso acontecer, né, você já vai estar nessa situação de estar gastando tempo, dinheiro e estar sendo desgastado para poder resolver aquele problema. Aí não tem volta. É muito difícil ter volta. Depois do processo judicial estabelecido, não tem volta. E eu fico impressionado de ver, eu sempre convido as pessoas que estão em litígio para resolverem a sua situação. Na minha atuação como advogado, eu convido as pessoas para conversarem sobre o que está acontecendo e tentarem encontrar um entendimento. E, normalmente, a palavra certa que eu vou usar é essa, a empáfia, né? A ironia, a arrogância é imensa. E depois as pessoas lamentam. Depois as pessoas ficam chorando suas pitangas porque não resolveram aquilo no momento que poderiam ter resolvido. Então, agora aqui a gente vai ver isso na prática. Então, olha esse processo aqui. Esse processo é um processo, conforme eu falava aqui para vocês, de 2011. Como é que você vê isso? Então, a gente está no site do Tribunal de Justiça, você digita TJRJ, eu fui fazer uma pesquisa de jurisprudência e selecionei 2 julgados, 2 decisões, uma relacionada a despejo por falta de pagamento acumulada, né, a ação em conjunto com uma ação de cobrança de aluguéis atrasados. Você pode juntar as 2 ações numa só, a ação de despejo e a ação de cobrança dos aluguéis atrasados. E nesse exemplo, que é o exemplo que a gente está vendo aqui agora, uma ação de 2011, além disso, houve uma conexão, digamos assim, uma junção, vamos usar um linguajar aqui comum, com uma outra ação que foi usada pelo inquilino. O inquilino, quando viu que estava sendo despejado, ou quando viu que estava na iminência de ser despejado, porque estava se recusando a pagar o aluguel e não saía do imóvel, o que ele fez? Ele utilizou uma outra ação chamada ação de consignação em pagamento. Então, olha só, ao invés das pessoas, né, sentarem e conversarem, essas pessoas elas propuseram várias ações, né? Então, o proprietário, 2 ações, uma ação de despejo e uma ação de cobrança de aluguéis e encargos, tá? E o inquilino propôs uma ação de consignação em pagamento. O que é uma ação de consignação em pagamento? É aquela ação de que você se utiliza quando você quer pagar alguém e aquele alguém não está concordando com o valor que você está pretendendo pagar ou está se recusando a receber, tá? São algumas das circunstâncias que ensejam a ação de consignação em pagamento. Você quer pagar e obter quitação para não ser mais cobrado por aquela dívida. E aí, se está havendo uma divergência sobre o valor da dívida, você se utiliza da ação de consignação em pagamento para pagar o valor que você entende devido, e pago esse valor que você entende devido, se o juiz entender que o valor é aquele mesmo, ele julga a ação de consignação em pagamento e dá quitação para você, libera você da dívida, porque você pagou o valor que você entendia devido e o judiciário entendeu que realmente aquele valor é o valor devido e não o valor que estava pretendendo receber o proprietário. Tá? Então, 3 ações aí nesse bolo doido. Então, cenário daqueles que eu falo que fica zoado.
estava tudo zoado, todo mundo se desentendendo, fase negativa do conflito. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, eu falei para vocês, está aqui, ó, quem está acompanhando aqui comigo está vendo. Ó, no final da tela do andamento processual, você tem, de novo, o número do processo principal, então é um processo de 2011, tá? E esse processo ele foi para o Tribunal de Justiça, tá? Então, se você clicar aqui, tá? O mesmo, a mesma terminação, né? O ano, e o final, né, 0209, que indica a comarca, né? Esse imóvel aqui é um imóvel do Recreio dos Bandeirantes, então foi julgado nessa comarca, 0209. E vocês vão ver agora a data em que esse processo teve fim no Tribunal de Justiça, né? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu abrir aqui. Ó. A ação é de 2011. O julgamento vamos ver aqui, ó, de 2020. Então, olha só que loucura, tá? Olha só que loucura. Você lembra o que você estava fazendo em 2011? Você lembra o que aconteceu no ano de 2011? Minha filha tem 7 anos. Minha filha nasceu um pouco depois disso. Né? Então, é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. O proprietário, ou a proprietária, no caso aqui, e o inquilino, ou os inquilinos, estão envolvidos nesse problema desde antes de 2011. É razoável? Eu te pergunto se é razoável. Você acha que você levar 10 anos para discutir uma questão dessa é razoável? Não é, óbvio que não é razoável. É óbvio que não é razoável. Eu não estou nem aqui criticando o judiciário. Eu não estou nem aqui sendo crítico em relação à atuação do judiciário nesse momento. Eu estou aqui para te dizer o seguinte, que você não vai querer ficar 10 anos discutindo uma questão no Poder Judiciário por conta de um valor determinado, qualquer que seja. Você vai querer menos ainda discutir uma questão qualquer que seja no judiciário se aquela pessoa em relação à qual você está discutindo aquela questão não dispuser de patrimônio para pagar a dívida que você está cobrando, mesmo que o judiciário reconheça que aquele valor é devido, porque uma coisa é você ganhar, a outra coisa é você levar. Então, você que me fez essa pergunta, para a gente responder aqui no quadro do Dr. Flor Responde, é isso que você tem que levar em consideração no momento em que você está decidindo se vale a pena propor a ação ou não, se vale a pena ceder a um acordo, ainda que não seja o melhor acordo do mundo, ou não. Por quê? Pela perspectiva de tempo que você vai levar tratando daquele assunto no Poder Judiciário. Você acha que essas pessoas vivem tranquilas com esse processo? Alguém vive tranquilo? Alguém comum, pessoas comuns. Eu me incluo nessa categoria. Eu não gosto de ter ações. Eu não gosto nem de estar conduzindo ações. Né? Quando eu digo que eu não gosto de estar conduzindo ações, são situações desconfortáveis, são situações desagradáveis. Você está em conflito, está em contenda com os outros. É tão bom quando as pessoas se entendem, quando as pessoas, de forma razoável, resolvem as suas questões. Então, isso é o que eu sempre recomendo. Se você tem um problema a ser resolvido, né, se o teu inquilino te procurou, nunca deixe de respondê-lo. Nunca deixe de tratar aquela questão com o seu inquilino a fim de resolver o assunto, né, a fim de resolver da forma que seja possível, é claro. Se ele estiver sendo irrazoável com você, se ele estiver pedindo uma coisa que não é razoável, você não vai aceitar, não vai ceder. Mas você não precisa se descontrolar por conta disso, você não precisa se desequilibrar, se perder, se estressar além da conta. É desagradável, é uma situação chata. Mas você tem que treinar você mesmo para bater o olho naquele perfil, já identificar que tipo de perfil é. Se é o mau caráter, se é o sem noção, ou se é o perfil desequilibrado. Identificou o perfil,
identificou com quem você está interagindo, aí você vai levar em consideração o quanto de dinheiro tem na mesa, ou o quanto de valor, pode não ser dinheiro, pode ser um bem, pode ser a preservação do teu patrimônio, né? Aí não é dinheiro em si, mas né, digamos que seja uma casa, um imóvel tombado, e aí o inquilino está ali fazendo algum tipo de intervenção e está destruindo, aí tem um valor em jogo ali, um valor do patrimônio histórico e cultural, um valor até afetivo que você possa ter aquela construção, aí a história é outra. Tá? Agora, do contrário, se o que está sendo tratado ali, o que está em jogo é grana, você tem que pensar o seguinte: o judiciário ele só é um caminho a se cogitar se você estiver numa posição muito consolidada, muito firme relativamente aos seus direitos. E, além de você estar numa posição muito firme, o assunto que você vai tratar, vale a pena você submeter ele ao judiciário. E aí vamos voltar aqui, vamos aumentar a tela de novo aqui, vamos mostrar aqui para vocês essa decisão. Né? Vejam vocês como o assunto foi decidido. Tá? Então, vejam, vou ler um pedacinho da ementa e, no dia de hoje, a gente vai se debruçar numa coisa chamada relatório. O que é o relatório? Toda sentença, todo acórdão, né? Sentença é a decisão de primeira instância, acórdão é a decisão de segunda instância. Toda sentença, todo acórdão, ele tem uma parte dele que é chamada de relatório. No relatório, o magistrado ou o desembargador relator, ele faz um resumo do caso para explicar o que está acontecendo, para, na sequência, dizer qual é o direito daquele caso concreto. Esse ato, essa atividade de dizer qual é o direito do caso concreto, a gente chama de provimento jurisdicional. O que as pessoas buscam quando propõem uma ação é obterem um provimento jurisdicional. Elas serão providas, né? Elas receberão o que é o direito, a resposta sobre o que é o direito no caso concreto. Ok? Então, vamos ao relatório primeiro. Tá? Antes do relatório, um pedaço da ementa. Olha, apelação civil, que é o nome do recurso, ação de despejo cumulada com cobrança. Então, está despejando o inquilino e está cobrando aluguéis e encargos não pagos. Contrato de locação. Sentença de procedência. Então, a sentença de primeira instância deu ganho de causa ao proprietário ou à proprietária. Falou, olha, você tem razão de entrar com essa ação de despejo, de realizar essa cobrança, porque realmente o valor é devido. Tá? Ausência de demonstração de cobrança de valor indevido a título de aluguel e demais encargos. Então, o julgado, a sentença está dizendo que o réu, o inquilino, não se desempenhou bem no papel de provar que os valores que estavam sendo cobrados dele não eram devidos. Tá? Até aqui, surpresa nenhuma. Juros que devem incidir a partir de cada vencimento. Juros, né? Juros de 1% ao mês, costumam ser de 1% ao mês, e a multa é aplicada uma vez só. Os juros eles são aplicados mensalmente, pro rata die, né? Proporcional aos dias, até a data do respectivo pagamento. Tá? Pequeno reparo do julgado, provimento do apelo da autora para determinar a atualização do valor do débito, incidência de juros e correção monetária, inteligência do artigo 397, aí ele está dizendo que está aplicando o artigo 397 do Código Civil. Provimento do apelo da autora e desprovimento do recurso do primeiro réu. Então, foi dado ganho de causa à autora e não foi dado ganho de causa ao réu. Então, a autora ganhou em primeira instância, mas ainda assim ela discordou de um pedacinho da sentença. Um pedacinho que falava sobre a partir de que data deveria haver a incidência de aplicação de juros sobre o cálculo atualizado. Tá? E o réu, o inquilino, perdeu tudo. Perdeu em primeira instância e perdeu no seu recurso. Vamos agora conhecer o caso, né? Vamos lá analisar. Relatório, está vendo aqui? Relatório.
processo, né, esse julgado aqui foi da relatoria da desembargadora Cláudia Pires, e um processo eletrônico, tá? Processo que vem desde 2011, mas um processo eletrônico. Então, ó, eu vou lendo aqui trechos e explicando aqui, trocando ideias com vocês sobre o que uma coisa pequena virou, o que uma coisa pequena se transformou. Tá? Trata-se de ação de despejo acumulada com cobrança, ajuizada por fulana de tal, em face de fulano de tal e fulana de tal. Não vou aqui ficar mencionando o nome das pessoas, apesar do processo ser público. Tá? A gente não precisa repetir. Sob o fundamento de que celebrou o contrato de locação com o primeiro réu do imóvel, situado na rua tal, 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 no Recreio dos Bandeirantes. Então, foi a locação de um apartamento, uma locação residencial, no Recreio dos Bandeirantes pelo prazo de 30 meses. Então, uma locação residencial pelo prazo de 30 meses. E que o locatário não efetuou o pagamento dos aluguéis, né? Aluguéis ou aluguéis, tanto faz, as duas maneiras servem, e dos encargos da locação desde dezembro de 2010. Então, olha só, o problema, né, a confusão, né, o desentendimento, a divergência de opiniões, ela teve início em dezembro de 2010, momento a partir do qual o inquilino deixou de pagar a locação. Tá? Então, ó, vejam vocês que, estou só olhando aqui se é caso de fiador ou de só locatário. Tem fiador, ó, tá aqui, logo depois. Ressalta ainda que a segunda ré é fiadora no contrato de locação. Primeiro ponto que eu queria chamar o destaque para vocês. Eu não falo sempre aqui para vocês sobre até um determinado valor de locação ser preferível a garantia do depósito calção à garantia do fiador da fiança. Então, nesse caso aqui, se você está contando com uma garantia de fiador e o inquilino para de pagar o aluguel, para você receber o aluguel atrasado, depois que o inquilino sair, você ainda vai precisar cobrar o inquilino e o fiador. Isso dá trabalho, isso leva esse tempo que vocês estão vendo aqui no judiciário. O problema começou em 2010, dezembro de 2010. A gente está em 2020, meados de 2020. E agora, em meados de 2020, é que existe uma decisão do tribunal que acabou de ser proferida. Essa decisão vai ser publicada e ainda pode ser objeto de novos recursos para STJ e STF, dependendo das circunstâncias, se couber. Tá? Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, se couber. E a proprietária ainda vai precisar cobrar, executar essa decisão contra o réu da ação. Os réus, né? O réu e a sua fiadora. Tá? E se eles não tiverem mais patrimônio disponível? Se eles tiverem dilapidado esse patrimônio? Ainda vai ter que discutir isso com um eventual terceiro de boa-fé que tenha comprado esse patrimônio. Está entendendo por que eu não recomendo a fiança? Por isso que eu não recomendo a fiança. A não ser que você esteja lidando com um contrato de um valor mais elevado, mais expressivo. E, além de ser um contrato de um valor mais expressivo, que seja um contrato com um fiador que tem patrimônio declarado em seu nome, e, além de ter patrimônio declarado em seu nome, ele não tem meios de esconder aquilo, nem tampouco age dessa forma. Tem que ser uma pessoa que você possa executar. Fiador é para ser um cara firme, para ser uma pessoa segura, jogador. Entendeu? Se você quiser um fiador, tudo bem, escolhe um fiador. Mas fiador tem que ser um perfil firme, um perfil inteiro. Um perfil que, se o inquilino der bobeira, o fiador vai segurar o tranco. Tá? E não um fiador de fachada. Fiador de fachada é o mesmo que nada. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar para você ver o que aconteceu. Então, olha só. Ressalta ainda que a segunda ré é fiadora do contrato de locação e que o débito decorrente da ausência de pagamento dos aluguéis é de R$ 9.108, aproximado. Gente, R$ 9.108 lá em 2010. Lá em 2011, quando ela entrou com essa ação. Entendeu?
Esse era o valor, R$ 9.000, em 2011. E vamos continuar. Requereu a rescisão do contrato de locação, a inquilina pediu a rescisão do contrato de locação, porque o contrato não estava sendo pago, com o consequente despejo do primeiro réu. Então, ele estava lá, não estava pagando. Ela teve alternativa nesse caso? Não, não teve. Bom, imagino que não tenha tido, porque se ela precisou ingressar com a ação de despejo porque o réu não estava pagando, vou até olhar aqui de novo, ó. Eu tinha visto aqui com vocês, vou olhar de novo, a data de distribuição. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Data de distribuição é 22 de março de 2011. Então, o que eu falo para vocês, nesse caso específico, né, 22 de março de 2011, o que eu digo para vocês? Eu digo para vocês não esperarem muito tempo. Não falo isso para vocês? Eu falo assim, olha, você está interagindo lá com o teu inquilino e tempo é uma coisa preciosa, timing é uma coisa preciosa. Olhando aqui para o contexto desse processo, né, olhando para a ementa e para o relatório dessa sentença, eu não posso dizer, de forma alguma, eu não tenho como afirmar que essa proprietária, essa locadora, demorou para agir. Ora, se o inadimplemento teve início em dezembro de 2010 e ela ingressou com a ação de despejo em março de 2011, quanto tempo ela levou? Dezembro, um mês, janeiro, fevereiro, março. 4 meses. Não foi tanto tempo assim. Poderia ter sido mais rápido, mas não foi tanto tempo assim. Então, ela agiu rápido, não agiu? E quanto tempo ela está levando para obter uma resposta do judiciário? E ainda não levou, ainda não recebeu. O judiciário ainda não se mobilizou suficientemente para retirar recursos do patrimônio do fiador e do inquilino para satisfazer o crédito dela. Ela está no direito dela. Ela dispôs o imóvel dela para locação, para a pessoa lá, a pessoa alugou, não honrou com os pagamentos, foi condenada. Por que tem que levar tanto tempo? 10 anos. 10 anos. Isso é razoável. É isso que eu mostro sempre para vocês aqui. E estou mostrando e estou provando. Eu mostro com julgamentos. Então, jogadora, não caia nessa. Se você for para o lado de achar que a justiça vai resolver tudo, não vai. Ela vai, inclusive, tomar dinheiro de você. Tomar dinheiro não no sentido de arrancar, de furtar ou de tirar, não é nesse sentido que eu estou falando. É no sentido de fazer você ter o seu tempo e o seu dinheiro mesmo consumido com esse tipo de situação por 10 anos só até aqui, por causa de R$ 9.000. Tá? Vamos continuar a análise? Por isso que é importante você fechar essa torneirinha, que tira tempo da tua prosperidade, do teu reservatório de prosperidade, que tira dinheiro do teu reservatório de prosperidade. Sinceramente, eu acho que valeria a pena ter feito um outro tipo de acordo qualquer, ou eu tenho um depósito calção. Se liga, se eu tenho um depósito calção e ingresso com a ação de despejo no primeiro mês, e obtenho o despejo pouco tempo depois, ali 6 meses depois, quanto tempo quer que seja, eu salvei pelo menos a calção. Né? Eu salvei pelo menos o depósito calção. Concorda comigo? Mas vamos lá. Vamos ver como é que acaba esse imbróglio aqui. Né? Quero que vocês tenham a dimensão. Requereu a rescisão do contrato de locação com o consequente despejo do primeiro réu, além da condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis e encargos oriundos do contrato de locação, que tiveram origem com o contrato de locação, corrigidos monetariamente e acrescidos de multa e juros moratórios. Tá? Então, você perde dinheiro por quê? Porque estou falando pela perspectiva do inquilino também. Inquilino, se você não resolve esse problema antes que ele se torne um processo judicial, isso custa caro para você, custa juros, né, de 1% ao mês. É grana, cara. Nenhum rendimento aí de renda fixa paga esse 1% ao mês. Facinho assim. Tá? É difícil se achar. Vai garimpar aí, vai ter dificuldade para achar. Tá? Então, é grana que você está perdendo. Tá?
A sentença foi proferida em conjunto com a ação de consignação em pagamento. Então, é aqui que eu sei que tinha uma ação de consignação em pagamento, que o inquilino ele ingressou com uma ação para poder pagar o que ele entendia que era devido. E você já vai descobrir qual é a discussão está explicada aqui. Tá? Então, nos seguintes termos, aí a decisão, né? A sentença. Tá? Diante do exposto, isso foi o julgamento do juiz de primeiro grau, da primeira instância. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução no mérito, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, no que diz respeito ao pedido de despejo. Por que o processo, né, a ação de despejo foi julgada improcedente? Procedente não, foi julgada extinta, melhor dizendo. Provavelmente porque o inquilino desocupou o imóvel. Ele viu que a coisa estava apertando para ele, saiu. Isso é muito comum em final de locação. Final de locação, inquilino, não estou dizendo que é o caso desse aqui, mas inquilino, muitas vezes, aquele que não é sério, não é correto, ele cria pretextos para não pagar o valor da locação, para não pagar os encargos. Isso é muito feio. Tá? Você ter problemas é contigo. Todo mundo tem problema. Agora, você transferir o teu problema para o outro e usar pretextos para empurrar os seus problemas para o outro e prejudicar o outro, isso é horrível. Isso é falta de ética. Né? Eu não sei onde é que o mundo tem andado, sabe? Porque esses comportamentos têm sido muito comuns por parte das pessoas. E isso cria muitos problemas. Isso cria muitos problemas e cria um descrédito generalizado das pessoas umas nas outras. As pessoas ficam escaldadas e param de fazer negócios com mais desenvoltura. Isso é um prejuízo coletivo para toda a sociedade, porque a sociedade fica mais travadona. Os negócios fluem com menos fluxo, né? Com menos flow. E isso é muito ruim. Né? A economia, basta você ver agora o que está acontecendo na pandemia. As pessoas ficam com menos confiança. Ficando com menos confiança, se lançam menos à realização de novos negócios, a novas compras, ao consumo. Isso trava a economia, trava a geração de empregos, trava a arrecadação de impostos, compromete o pagamento dos proventos dos servidores públicos, compromete o desenvolvimento da economia. Muito, entre várias outras razões, em razão desse bando de pilantra que existe por aí, que se comporta mal em relação ao outro no que diz respeito ao trato do direito. Então, você tem o poder de tirar da tua vida esse perfil, de ter educação técnica, né, formal, educação no que diz respeito ao relacionamento humano, a entender o comportamento do outro, para poder rechaçar esse tipo de postura, esse tipo de aproximação. Você tem condições de fazer isso. Então, faça. Faça para não cair nas redes de um judiciário desse jeito. Tá? Eu desejo muito que o judiciário avance, se desenvolva nos seus mecanismos para resolver melhor as questões e que a sociedade fique mais esclarecida e resolva ela mesma as suas questões antes de colocar tudo na base de processo judicial. Porque esse modelo não é um modelo que funciona desse jeito. O judiciário não foi feito para isso, não é para isso. Né? E não tem uma predisposição plena para isso. Isso é um problema. A gente não fala que existem problemas de saúde pública, né, problemas de ordem pública. Isso é um problema de ordem pública gravíssimo que a gente vive. Né? A falta de segurança jurídica, porque o sistema não funciona direito. E aí, aqueles que não agem conforme a lei se prevalecem desse tipo de coisa. Então, como é que você pode se defender disso, poupando tempo, dinheiro e desgaste? Conhecendo as regras do jogo, sabendo como as coisas funcionam e se posicionando melhor diante de cada situação. Só de fazer isso você já está vencendo o conflito. Vamos continuar aqui. Agora, olha o julgamento de primeira instância. Julgo que foram duas ações, a ação de despejo e a ação de cobrança por falta de pagamento dos aluguéis e encargos. Julgo procedente o pedido de cobrança de aluguéis nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil para condenar solidariamente os réus fulano e ciclana, né, que é o inquilino e a fiadora,
Os dois são principais pagadores, tá? Então, os dois estão sendo cobrados juntos. O patrimônio do fiador vai responder e o patrimônio do inquilino vai responder. Ao pagamento da quantia de, escuta aí, ó, quem já está aqui comigo está vendo já, R$ 40.877. Então, uma dívida que começou em 9.000 virou uma dívida, por ocasião da sentença, de 40.000. Na sentença, a gente ainda não chegou no julgamento no tribunal em segunda instância. Tá? Então, acompanha comigo. Ó. Vem comigo aqui. Ó. Corrigida monetariamente a partir da presente e acrescida de juros de mora de 1%, olha o 1% aí que eu falei a vocês, a partir da citação realizada no processo número tal, que foi lá em 2011. Julgo, aí o outro processo que juntou, foram 3 processos, né? Despejo, cobrança de aluguéis e a consignação em pagamento. Julgo improcedente o pedido formulado no outro processo número tal, de 2011, que é o processo da consignação em pagamento. Condeno ainda os réus fulano e ciclana ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Então, sobre aquele valor de 40.000, além daquele valor, tem as custas judiciais, as custas que foram pagas pela proprietária quando entrou com a ação, vão ter que ser pagas pelo inquilino e pela fiadora, mais 20% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. Sabe o que são esses honorários advocatícios? São chamados honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência são os honorários pagos pela parte perdedora, vamos chamar assim, ao advogado da parte vencedora. Então, é um crédito que pertence ao advogado da parte vencedora e que é devido pela parte perdedora. Ok? Entendeu essa questão? Maravilha. Então, 20% sobre 40.000, eu estou falando aí em 10%, 4.000, 20%, 8.000. Já vai para 48.000, fora as custas judiciais. Já chega lá nos 50.000. Não é não? 50.000. Tá? Uma coisa que era 9. O inquilino foi inteligente fazendo isso desse jeito? Eu acho que não. Eu acho que ele podia ter tomado um financiamento num banco naquela oportunidade de R$9.000 ou de menos, se ele fizesse uma proposta de composição. Olha, eu proponho pagar a senhora, na humildade, na educação, R$6.500, ou eu proponho pagar a senhora R$5.000. E ele fala com a educação, com a inquilina, com a proprietária escuta e fala, tudo bem, eu aceito o senhor pagar isso dessa forma. Ele toma um financiamento no banco para pagar em 40 vezes e paga ela R$6.500. Aí não pagou 9, não pagou 6.500 fazendo um acordo, enfrentou um processo judicial, teve que contratar advogado, vai ter que pagar as custas, vai pagar os honorários advocatícios e o valor que era de 9.000 está em 40.000. Entendeu? Aí, não conformada, a autora apelou, né? Recorreu, pleiteando, né? Pugnando, aí tem o termo aqui do juridiclês, pleiteando, né? Pedindo a modificação, reforma da sentença, no que diz respeito ao valor devido, tendo em vista que o valor, aí aqui já aparece outro valor, né, de R$ 47.883, diz respeito a cálculo efetuado em 28/9/2012. Então, aqueles 40.000, mais honorários e custas, etc., seria esse valor aqui aproximado de 47.000. Esse cálculo de 47.883, ele diz respeito, conforme aqui o julgado, tá, a um valor de 28/9/2012. Então, não é um valor atual, não é um valor que esteja atualizado. De 2012 até 2020, passaram-se 8 anos. 8 anos com 1% ao mês, você tem bastante tempo, né? Você tem aí 12% por ano, vezes 8, né? Você tem aí praticamente 100% a mais no valor dessa dívida calculada lá em 2012, né? Título de atualização, né? de juros, melhor dizendo. Tá?
Apelação do primeiro réu, então, o réu, né, o inquilino e a fiadora dele, na verdade, só o inquilino. Aqui, apelação do primeiro réu, não está falando que foi da fiadora. Alegando que a sentença é nula. Aí bate desespero. Né? Aí, quando a coisa fica feia, quando você está esperando o julgamento, vou ganhar, meus argumentos são bons, deixa arder, nessa vibe. Aí bate o desespero, recorre. Não, a sentença é nula, ante a ausência de fundamentação. Não tem, a sentença é nula porque não tem fundamentação. Às vezes é nula mesmo, porque não tem fundamentação, mas nesse caso aqui não me parece. Está bem fundamentada. No mérito, alegou que não é devido o pagamento de aluguéis e seus respectivos acessórios em data posterior ao 30º dia da data do envio do comunicado da rescisão contratual e a entrega das chaves. Afirma que os valores depositados judicialmente nos autos da ação tal, que é a ação de consignação, excluem apenas os valores que acrescentaram 58% ao valor da cota condominial. Então, a discussão aqui é a seguinte, tá? Ele está dizendo que aquele valor não é aquele valor total devido, e a discussão dele na época foi uma discussão que passava por uma divergência quanto ao pagamento das cotas condominiais. Então, o inquilino, quando contratou, se obrigou pelo pagamento das cotas condominiais, pelo pagamento do aluguel e dos encargos da locação. Entre esses encargos da locação, as cotas condominiais. Isso está escrito mais aqui embaixo, tá? É o relatório e tal, vou até pegar, porque teve um trecho aqui do contrato para vocês. Ó. Os presentes apelos, preenche os requisitos e tal. Deixa eu chegar aqui na parte que ele fala do contrato. Olha só. É dever contratual do locatário pagar o aluguel e os encargos da locação, além das despesas ordinárias de condomínio. Não podendo se eximir de pagar os valores, ainda que haja aumento do valor das cotas condominiais. Presta atenção. Aumento do valor das cotas condominiais ordinárias. Não estou falando de cotas extraordinárias, porque a gente poderia pensar, conforme foi alegado aqui, vocês vão ver já, que ele não quis pagar porque eram cotas extras. Aguenta aí. Olha só. Durante a vigência do contrato, pois se comprometeu a pagar as despesas com o aluguel e encargos. E o contrato era por prazo determinado. O prazo determinado tem que ser cumprido pelo locador e pelo locatário, sem exceções, né? Que não aquelas previstas em lei. Então, o julgado copiou aqui uma cláusula do contrato, a cláusula 4ª. Então, olha só, o aluguel mensal inicial é de R$ 1.300. Gente, era um aluguel de R$ 1.300. R$ 1.300. Um aluguel não é caro, um aluguel que está ali dentro da razoabilidade, dentro do que é praticado na maioria das locações aí de imóveis com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Tá? O aludido aluguel vencerá todo dia 30 e terá tolerância para pagamento sem ônus até o 5º dia do mês subsequente, que será efetuado através de boleto bancário, correndo ainda, por conta do locatário, quaisquer despesas com, aí em letras garrafais, condomínio, luz, gás, água, esgoto, imposto predial, taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo e taxa de incêndio. Parágrafo 2º. O aluguel será reajustado anualmente na exata proporção da variação do IGPM, etc. e tal. Normal, cláusula padrão. Então, é obrigação prevista no contrato, isso tem que estar no contrato, se não tiver no contrato não é devido. Pagamento do condomínio, encargos da locação. Tá? Aí o que acontece? Ó? Continua o julgado. Assim, não se justifica a pretensão de escusa ao pagamento de aluguéis. Escusa é de se recusar a, é outro juridiquês. Né? O juridiquês, gente, é um português, é o português que a gente usa, a língua portuguesa. Só é uma língua portuguesa que a gente não usa no dia a dia, falando. São palavras que são mais formais. Mas são palavras que são mais formais que estão no dicionário. Então, assim, se você se habituar com o uso delas, não tem problema. Existem algumas circunstâncias em que a palavra que é usada ela tem um significado técnico. Aí não basta o domínio da língua portuguesa para você entender o que está sendo dito. Você tem que entender qual é o significado técnico daquela palavra que está sendo usada. Aí sim, aí é o juridiquês mesmo. Tá? Mas, no mais, é só uma linguagem
rebuscada, às vezes, que se usa, mas é português, é língua portuguesa sem sentido técnico, tá? Então não precisa assustar com isso, tá? Vale destacar que o réu somente consignou, né? Consignar é um termo técnico, que é entregar na ação de consignação em pagamento, é depositar na ação de consignação em pagamento, cerca de R$7.000. Ele achava que devia só R$7.000, foi isso que ele quis pagar, foi isso que ele pagou, tá? Nessa ação de consignação em pagamento. Apesar do débito junto à proprietária chegar quase ao valor de R$50.000. É grana, né? Sustentando que o aumento das cotas condominiais, olha onde é que está o problema, onde é que surgiu a divergência. Sustentando que o aumento das cotas condominiais decorre de débitos com a concessionária de água, SEDAI, anteriores à data da vigência do seu contrato de locação, apontando ser responsabilidade da proprietária o pagamento de tais valores. Aí vem, as provas foram produzidas, o juízo foi lá, né, se dedicar às provas e as partes diligenciaram, principalmente a proprietária, no sentido de fazer prova daquilo que estava dizendo. Verifica-se ainda, na ata de assembleia de condomínio datada de 3/9/2010, juntada pelo primeiro réu, foi ele mesmo que juntou a ata de assembleia de condomínio, que ocorreu a aprovação do aumento da cota condominial a partir de outubro de 2010. Além de ser aprovado o rateio em separado da conta de água a partir de outubro de 2010, referente ao consumo atualizado da água, a fim de evitar acúmulo de débitos, pois o condomínio não vinha pagando a conta de água desde a propositura da ação judicial contra a SEDAI. E aí, aqui mata a pau para poder ter o resultado que teve. Diferentemente do alegado pelo primeiro réu, constata-se que a cobrança de consumo de água se refere ao uso contemporâneo, ou seja, no tempo em que ele, inquilino, estava usando o imóvel, e não aos valores discutidos em demanda judicial, anterior ao contrato de locação, razão pela qual devem ser suportados pelo inquilino. As despesas ordinárias, a despesa de consumo de água ordinária do dia a dia do condomínio, do tempo que o inquilino está lá, tem que ser paga pelo inquilino que está lá, se o contrato de locação assim o estabelece. Então, ele se deparou com aquele aumento da cota condominial e falou, não quero pagar, não vou pagar. E aí virou para a inquilina, para a proprietária, falou que não ia pagar. Ela olhou, analisou, falou, deve ter consultado um advogado, né, ou ela mesma, né, tinha formação, tinha conhecimento para isso, olhou e falou, olha, esse valor é devido, porque essa despesa é despesa ordinária do condomínio, a cota condominial foi aumentada, mas não é porque a cota condominial foi aumentada que você pode rescindir o contrato de locação. Você tem a obrigação contratualmente estabelecida, suportar a cota condominial. Ele parou de pagar. Ele parando de pagar, quem é que ia ter que pagar isso? Ela. E óbvio que ela não quer pagar e nem deve pagar, não está obrigada a pagar. Mas ela poderia ser obrigada a pagar se ele não pagasse? Não só poderia, como seria. E ela poderia, se ela não pagasse esses valores, ter o seu imóvel levado a leilão numa ação de cobrança de condomínio, de cobrança de cota condominial. O proprietário paga, se o inquilino não pagar. Então, ela fez bem em cobrar. Olha o desgaste que ela teve. Ela teve um desgaste grande, né? Por ter que recorrer ao judiciário e levar esse tempo todo, e ainda não recebeu. O imóvel já deve ter alugado de novo e tal, tudo bem, estancou, mas tem esse inconveniente, fora os honorários que ela deve ter pago ao advogado que ela contratou. Tá? Então, isso tudo, gente, para mostrar a vocês que você deve fazer essa conta antes de decidir levar a coisa para o judiciário. Respira quando você estiver num problema, numa pendenga, com o teu inquilino. Eu tinha trazido 2 julgados, mas não vai dar tempo de analisar os 2 julgados. Eu vou desistir de trazer 2, 3, e vou trazer só um para a gente analisar um julgado bem, do jeito que a gente fez hoje, indo na lei, indo na decisão, que aí eu consigo explicar melhor para vocês os institutos e mostrar a razão do porquê que você vai fazer um 2 em 2 e você vai alcançar os resultados que você quer se você se comprometer com a jornada.
né? Quando eu digo se comprometer com a jornada, é se comprometer a entender essas coisas, entender essas variáveis, não no nível do especialista, do advogado, de direito imobiliário, no nível de você ter um mínimo de discernimento para saber como se posicionar da melhor forma possível para estar em posição de vantagem jurídica e afastar a perda de tempo, a perda de dinheiro e o desgaste que vem para cima de você. Eu estou num ponto na minha vida que, diante de uma situação assim mais difícil, às vezes, mesmo eu estando certo e o outro estando errado, eu escuto e eu só falo, com toda a educação do mundo, eu falo, olha, eu não concordo com a sua posição. Você não está sendo correto na sua forma de proceder. Mas tudo bem, você quer agir assim, convive com isso, com a sua consciência. A gente encerra por aqui e está tudo bem. Tá bom? Muito obrigado e até logo. Eu falo isso para as pessoas, né, quando eu me vejo em situações desse tipo. Falo isso porque eu vou ficar batendo boca? Não vou ficar batendo boca. Depois que eu fiz a conta, depois que eu mensurei o valer ou não valer a pena ir para o judiciário ou não, eu ajo dessa forma. E mesmo que eu vá para o judiciário, eu ajo da mesma forma, eu só alerto a pessoa. Eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu mando um e-mail, ou falo por telefone, falo, fulana, não quero fazer isso, não é bom. Não é bom para mim, não é bom para você, ninguém quer isso. Vamos resolver? O que é razoável para você? Vamos resolver. Vamos encerrar essa situação? E aí faço esse apelo e peço à pessoa para ceder, para ser razoável, né? Cada um cede um pouco e a gente chega a uma composição. Quando isso não ocorre, quando isso não acontece, aí eu tomo minha decisão de ingressar no Poder Judiciário ou não. Dependendo das circunstâncias, eu ingresso. Dependendo das circunstâncias, eu não ingresso. Por isso que eu faço uso do depósito calção. Porque com o depósito calção, mesmo que eu tenha algum prejuízo, se o meu valor de locação estiver ali até R$ 2.500, esse meu prejuízo é menor do que o prejuízo que eu teria em perda de tempo, dinheiro e desgaste me submetendo a um processo judicial. Beleza? Então, façam essa reflexão sempre que estiverem diante dessas situações e tomem decisões refletidas, tomem decisões que vão ajudar vocês a fazer o 12 em 12 mais rápido. Andar naquela autobahn que eu falei, lá das estradas da República Germânica, né, da Alemanha. Show?